Que a paz do nosso Senhor Jesus nos abençoe em mais esse dia. Peço a bênção de Deus para todos os irmãos e irmãs que estão ouvindo o nosso trabalho, nosso estudo bíblico desse dia. Que as bênçãos do eterno Deus possam nos envolver. E o nosso estudo de hoje e comentários será em cima ainda do Evangelho do Apóstolo João, no capítulo 2, versículos de 13 a 25, onde falaremos sobre a purificação do templo. E como vocês sabem, o nosso estudo ele é um pouco diferente do estudo bíblico convencional, porque buscamos trazer aqui um novo entendimento da palavra de Deus, um entendimento diverso da teologia convencional, que no nosso entendimento traz mais entendimento, mais conhecimento, mais profundidade, traz uma maior intimidade com o nosso Deus, onde procuramos vê-lo em sua ampla dimensão, não restringindo ao Deus pintado pelas igrejas convencionais, que afastam muito esse Deus de nós, que criam a confusão de ser Jesus e Deus a mesma coisa, e não são, e isso nós afirmamos com base nas Escrituras, apesar de Jesus ser o porta-voz do pensamento, da força, do poder do nosso Deus Yahvé. E, como tal, tem que ser seguido, tem que ser respeitado, tem que ser amado e adorado, porque através dele vemos a manifestação do Deus invisível. E por conta disso também, através dele, ocorre o perdão de pecados e ocorre também dele ser o caminho mais seguro que nos leva ao Pai, a comunhão com o Pai eterno. Entre outras coisas que nós, os servos de Yahvé, trazemos como contribuição para o maior esclarecimento da palavra de Deus. Claro, meus irmãos, que todos são livres para não concordarem com as nossas proposições, para não concordarem com o Espírito que está aqui sendo trazido através das Escrituras. E é bem necessário que hajam as divergências, que nem todos sejam concordes. Mas nós aqui trazemos um trabalho sincero, trazemos um trabalho que é fruto de convicções, trazemos um trabalho estabelecido em comparações bíblicas e com o direcionamento do Espírito do nosso Deus. Então, ele não tem o propósito de enganar, nem ludibriar ninguém, de propagar mentiras. Que o nosso Deus eterno nos abençoe. E se alguma coisa trouxermos de indevido ou incongruente, eu peço perdão aos irmãos, porque somos homens, somos limitados, e o nosso objetivo é melhorar cada vez mais na exposição dessa palavra, desses conhecimentos que curam, que libertam, que esclarecem. Esse é o nosso compromisso para com todos. Então, no texto bíblico, nós temos o seguinte, versículo 13 do capítulo 2 do Evangelho de João, do apóstolo João. Estando próxima a Páscoa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois
de ovelhas e de pombas, e os cambistas sentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, com as ovelhas e com os bois. Lançou ao chão o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombas: tirem tudo isso daqui. Não façam da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos se recordaram do que está escrito: o zelo por tua casa me devorará. Os judeus interpelaram-no, então, dizendo: que sinal nos mostra para agir assim? Respondeu-lhes Jesus: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. Disseram-lhe então os judeus: 46 anos foram precisos para se construir este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Ele, porém, falava do templo do seu corpo. Assim, quando ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos lembraram-se de que disse isso e creram na Escritura e na palavra dita por Jesus. Estada em Jerusalém. Enquanto estava em Jerusalém para a festa da Páscoa, vendo os sinais que fazia, muitos creram em seu nome. Mas Jesus não tinha confiança neles, porque a todos conhecia, e não necessitava que lhe dessem testemunho sobre o homem, porque ele sabia o que havia no homem. O texto de João nos mostra uma passagem muito interessante do ministério de Jesus, e que desde quando eu era criança sempre ouvimos muitos debates controvertidos, né? Sobre a ação de Jesus no templo, diante dos vendedores, cambistas e outros, né? Porque aqui no versículo 13, estando próxima a Páscoa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, de ovelhas e de pombas, e os cambistas sentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, com as ovelhas e com os bois. Lançou ao chão o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. Quando líamos essa parte aqui, as pessoas diziam: não, Jesus bateu, Jesus agrediu os vendilhões, os cambistas. Olha, gente, temos que ser justos, né? Nesses 3 versículos que nós lemos aqui, não vimos Jesus bater em ninguém. Ele fez o chicote, mas não disse que ele agrediu os vendedores e cambistas, porque se tal tivesse ocorrido, estaria aqui expresso no texto. Estaria aqui, né? Tanto é que no 16, Jesus aqui, João fala o que Jesus disse, né? E disse aos que vendiam pombas: tirem tudo isso daqui, não façam da casa de meu pai uma casa de comércio. Então, olha só, até o versículo 16, que se refere justamente à ação de Jesus sobre os vendedores, sobre aqueles que realizavam comércio no Templo de Jerusalém, não realizou de violência física com eles. O que Jesus fez foi repreendê-los, foi chamar a atenção deles, de falar com energia, o que às vezes nos falta, né? Dentro das igrejas, dos templos,
uma atitude de extrema passividade, nós deixamos coisas erradas acontecerem. E nós não podemos deixar isso acontecer. Ainda mais quando estamos na posição de líderes religiosos, de lideranças, de pessoas que têm a responsabilidade de, em nome de Jesus, levar o rebanho, trazer ensinamentos e exemplificações. Então também aquele que serve a obra de Deus, ele não pode ser um indivíduo sem atitude. Ele precisa ter atitude, precisa ter uma posição diante do certo e do errado. A vida nos pede esse tipo de posicionamento. Ser bom não é ser coitadinho, passivo, ainda mais diante do erro. No 17, aqui prossegue o apóstolo. Seus discípulos se recordaram do que está escrito: o zelo por tua casa me devorará. Então, Jesus sempre usou no seu comportamento o cumprimento das Sagradas Escrituras, sempre tendo essa referência. E depois os apóstolos, com mais maturidade, revisando as exemplificações de Jesus, os ensinos que ele transmitiu, puderam fazer essa correlação. Porque a casa de Deus, o templo, onde se reúne o povo de Deus, é para haver essa comunhão com o Pai. Nos dias de hoje, nós vemos os nossos templos repletos de vendilhões, e muitos deles na posição dos religiosos de hoje, de padres, pastores, guias, gurus, médiuns, que fazem do dinheiro o seu Deus, principalmente no nosso meio evangélico. A idolatria, o dinheiro é muito grande. Essas doutrinas de prosperidade que vêm do coração do homem, elas são extremamente perniciosas. Porque muitos dizem assim: não, Deus, ele vai atender ao pedido do seu coração. Isso não é correto. O pedido do coração do homem é enganoso. Nós não temos a sabedoria de Deus. Então nós vemos a mistura do que é material, dos interesses materiais dentro da casa de Deus. E isso, meus irmãos, é inadmissível. Vemos até ameaças para aqueles irmãos que não contribuem materialmente dentro do templo religioso. E isso, acreditamos com toda sinceridade, não agrada ao nosso Deus Yahvé, não agrada ao nosso Senhor Jesus, nem a essa nuvem de testemunhas que trabalham pelo bem da humanidade em nome de Jesus. Nós, claro, nos templos temos que pagar as contas, temos que fazer reformas necessárias para o bem-estar dos membros do templo, ajudar quem está necessitando, os que estão em situação de vulnerabilidade, enfim, uma série de medidas que a casa de Deus ela promove. Mas quando nós temos a consciência de que somos o povo do Deus eterno, do soberano Deus, que deseja que o adoremos em espírito e verdade, devemos relativizar esse nosso interesse pelos bens terrenos, não colocando ele na posição de primazia,
não colocando Ele como a prioridade em nossas vidas. Isso pode ser um pouco chocante para alguns irmãos que fazem do seu púlpito, seu espaço de pregação, um local para o enriquecimento. Mas tudo isso ficará aqui, meus irmãos. Não levaremos as riquezas materiais para o reino de Deus. A carne não pode subir aos céus. E o nosso trabalho aqui, meus irmãos, é também para construir, ajudar a construir essa nova civilização, com base no Evangelho do Cristo, relacionando os acontecimentos que anunciam o retorno de Jesus, a vinda do Messias a este mundo, na sua segunda vinda, e as transformações que virão. E antes da paz e do amor serem a estrutura base do nosso mundo, nós vamos viver muitas tribulações. Acreditamos no nosso entendimento que essa pandemia do coronavírus, ela é apenas uma ponta do suplício global, dos sofrimentos que a humanidade deverá passar para se voltar ao Deus eterno, para buscar os valores da fé interior. E isso, meus irmãos, eu sei que não é fácil. Vamos prosseguir aqui ao estudo das Escrituras. No versículo 18, está assim: os judeus interpelaram-no então, dizendo: que sinal nos mostra para agir assim? Ou seja, eles estão questionando a autoridade de Jesus. Respondeu-lhes Jesus: destruí este templo, em 3 dias o levantarei. E disseram-lhe então os judeus: 46 anos foram precisos para se construir este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Ele, porém, falava do templo do seu corpo. Assim, quando ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos lembraram-se de que disse isso e creram na Escritura e na palavra dita por Jesus. Então eles estabeleceram aí uma confusão. Eles acharam que Jesus teria o poder para erguer pedra sobre pedra, destruindo o templo, né? Mas aqui a referência trazida no Evangelho de João é que Jesus falava da sua morte na cruz e do seu ressurgimento entre nós após os 3 dias do seu sepultamento. E isso tem até hoje uma importância muito grande, porque Jesus mostra através do fato da sua crucificação e o seu retorno vencer a morte. E vencer a morte não é somente reaparecer, mas trazer palavras de vida eterna, palavras de consolo, palavras de transformação. E muitos de nós hoje estamos em nossos lares, apesar que no Brasil muitos não estão tomando as medidas necessárias para evitar a contaminação. Nós vemos que ainda há pessoas sensatas em uma boa quantidade de pessoas, e muitas passaram ou tiveram conhecimento de amigos, familiares que tiveram suas vidas tiradas deste mundo por causa das complicações causadas por esse vírus. E muitos precisam de consolo. E Jesus é esse consolo. Porque, meus irmãos, nós, servos de Yahvé,
assim como os irmãos da Despertai, nós acreditamos que a alma não morre e a alma poderá retornar a este globo terreno outras vezes. Não é uma teoria filosófica, metafísica, espiritualista, ela está presente nas Escrituras. É só termos o entendimento correto, fazermos a análise adequada dos textos bíblicos. E o reencontro também nas regiões espirituais, ela é inevitável. E isso traz um imenso consolo. Perturba a mente daqueles que acham que o morreu acabou. Temos no máximo 80 anos de vida, se tivermos, e vamos gozar e aproveitar, é o que dizem. Mas a realidade da vida, em toda a sua dimensão, ela vai muito além desse conceito. E graças a Deus por isso. Graças a Deus, porque se tal não fosse, para que falar dessa palavra? Para que Jesus então diria, lá no sermão das bem-aventuranças, consolando aqueles que estariam tristes, desesperados? Então, meus irmãos, essa palavra, o Evangelho, é uma mensagem consoladora por excelência. E o nosso trabalho aqui é divulgá-lo para todos. E não importa a sua denominação. O movimento dos servos de Yahvé é um movimento que traz as verdades do Evangelho, traz esse novo entendimento, esse vinho novo, para quem quiser ouvir. Não importa se é católico, não importa se faz parte de outras denominações evangélicas, se é batista, presbiteriano, assembleiano, ou de outras denominações como adventistas, testemunhas de Jeová, e para doutrinas espiritualistas, nossos irmãos da Umbanda, do Candomblé, da doutrina espírita, codificada por Kardec, não importa. Essa mensagem é para todos. E essa mensagem, nosso objetivo é confortar, E no versículo 22 ele fala assim, só para nós chegarmos aqui nos finalmente, Assim, quando ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos lembraram-se de que disse isso e creram na Escritura e na palavra dita por Jesus. Eles só começaram a encaixar em suas mentes a profundidade dos ensinos de Jesus depois que ele já não estava mais materialmente entre eles. E enquanto estava em Jerusalém para a festa da Páscoa, vendo os sinais que fazia, muitos creram em seu nome. Mas Jesus não tinha confiança neles, porque a todos conhecia, e não necessitava que lhe dessem testemunho sobre o homem, porque ele sabia o que havia no homem. Então Jesus, ele realizou muitos sinais, Sabemos que esses sinais, essas curas, libertação da influência de espíritos demoníacos, tudo isso propiciou, facilitou a crença de muitos, E ele sabia que essa mensagem ela seria trabalhada nos corações e nas almas posteriormente. Muitos poucos, até mesmo aqueles que andavam constantemente com Jesus, não tinham a noção da profundidade dessa palavra. E como aqui diz o texto, começaram a relacionar essa profundidade tempos depois. Como vemos hoje, a grande maioria não se encontra preparada para aceitar os conceitos que eu falei minutos atrás. Não estão preparados porque a força tirânica desse mundo oblitera o entendimento, nubla o raciocínio em prol de crenças, em prol de posicionamentos irracionais, que não têm fruto no bom senso
E acreditamos muito menos na misericórdia de Deus. Respeitamos. Vejam bem, irmãos, nós respeitamos as convicções de cada um. Mas o nosso dever aqui é trazer uma nova luz nessa palavra, um novo entendimento, e deixar aos irmãos a análise desta mensagem. E Jesus ele veio, através desses feitos e sinais, nos libertar do domínio deste mundo sobre as nossas vidas. Bom, meus irmãos, é o que eu pude trazer, meus queridos irmãos e irmãs, para o nosso entendimento da palavra. Aguardem outros vídeos nossos, né? Estamos aqui muito felizes com a repercussão dessa palavra, né? E que todos sempre tenham as suas escrituras em mão para poderem analisar. E não se esqueçam de curtir o nosso canal, se têm afinidade com essa mensagem, se a apreciam, curtam o nosso canal e ativem o sininho das nossas notificações. Então vamos fazer a nossa oração. Yahvé, amado Deus, nosso Pai, te agradecemos neste dia pelos esclarecimentos que o Senhor nos dá. Perdoa-nos, Senhor, as nossas limitações, que nós possamos trazer esta mensagem de uma forma cada vez melhor, que esta mensagem toque os corações em qualquer quadrante deste mundo, trazendo paz, esclarecimento, um novo entendimento, nos ajudando, ó Pai, para que possamos modificar a nossa forma de pensar e a nossa forma de agir, permitindo que o Teu Espírito penetre em nosso ser e faça toda a reforma necessária para que possamos viver numa comunhão muito mais agradável contigo, ó Pai. Mesmo diante das lutas, mesmo sabendo, Senhor, que o mundo rejeita esta palavra, que a combate com todas as forças, para que essa luz, esse esclarecimento, não liberte aqueles que precisam desesperadamente, assim como nós, dessa mensagem. É o que eu te agradeço, Senhor Yahvé, e peço e suplico humildemente, em nome do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Amém.